Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Se lembrando sempre que esse aqui é um dos cursos que que fazem parte do estudo completo da doutrina espírita, que é a nossa proposta aqui nesse canal, que é fornecer um estudo completo do Espiritismo para aquelas pessoas que se interessam em aprender o Espiritismo, né, aquelas pessoas que querem iniciar na doutrina, e também para aqueles que já são espíritas, não é, trabalhadores de casas espíritas que querem fazer uma reciclagem. Tá? Esse estudo completo do espiritismo, ele corresponde ao ESD, que é um programa de estudo da Federação Espírita Brasileira, só que ele inclui vários cursos. Tá? O ESD ele é basicamente composto dos princípios fundamentais do espiritismo. E esse nosso estudo completo, além dos princípios fundamentais, né, que é o que nós estamos estudando aqui nesse estudo básico, volume 2. Ele tem outros estudos, como o perispírito, mediunidade, fluidoterapia, enfim, são vários cursos, além do o estudo básico do espiritismo, tá? E o estudo básico, ele se divide no volume um e o volume 2. O volume um nós já publicamos aqui no nosso canal, são 69 aulas. Então, aquelas pessoas que estiverem vendo esse vídeo pela primeira vez e que se interessarem em prosseguir com o estudo, né, da doutrina, nós aconselhamos que comecem lá da primeira aula do volume um, tá certo? Porque são aulas que formam a base, não é? Esse estudo, ele é um estudo contínuo, tá? E os programas, né, os assuntos, os roteiros, não é? São elaborados para que você entenda um roteiro novo, um assunto novo, é necessário você ter assistido, né, ter estudado as aulas anteriores, tá certo? Então, esse é o roteiro 16 que nós estamos, desse módulo um Fundamentos Básicos, que trata sobre a imortalidade da alma. Essa é a quarta parte desse assunto, tá? Dessa aula aqui, Imortalidade da Alma. E na ordem de sequência, né, de aulas publicadas no canal, essa é a aula de número 106. Então, nesse assunto, nas aulas passadas, nós estamos falando sobre as questões da imortalidade da alma, não é? Porque a gente sabe que existem pessoas que creem que quando a única vida é essa, que quando você morre deixa de existir, não é? Que são, no caso, os materialistas, né? Vimos também que existem aquelas pessoas que são chamadas de deístas, né? Que eles creem na sobrevivência do espírito, é, crê inclusive em Deus, mas na visão dessas pessoas, não é, dessa doutrina deísta, Deus, depois que cria os seres humanos, né, depois que cria, que realiza a sua criação, ele não se envolve mais, não interfere, e é cada um por si, tá certo? E isso nós já vimos também. Vimos também a doutrina do panteísmo, né, que não é muito melhor do que o materialismo, né? O materialismo acha que você só tem essa vida e corpo e espírito se encerram com a morte. O panteísta, ele acredita que algo sobrevive após a morte, mas esse algo ele vai se juntar ao todo universal. E aí eu citei aqui o exemplo, né? É como se você fosse uma gota de água que, quando morresse, se juntasse ao oceano. Então, você perde a sua individualidade, você deixa de existir, né? Porque você se uniu, você é uma pequena parte de um todo. Então, você perde a sua individualidade, você praticamente deixa de existir, não é? Você jogar uma gota de água no oceano, você nunca mais a encontra, porque ela passou a fazer parte daquele todo, não é? Que é o oceano. Então, é como se não adiantasse de nada, né? Ou seja, você sobrevive, mas deixa de existir. Então, praticamente é semelhante, não é, ao materialismo. E vimos também a doutrina dogmática, que essa doutrina dogmática representa a base da religião católica e da religião evangélica, não é, religião protestante, que é uma derivação do catolicismo, né? A gente sabe que o protestantismo é uma derivação do catolicismo. E, segundo essa doutrina, não é, os católicos e os protestantes, eles são espiritualistas. Espiritualista é aquela pessoa que crê que existe sobrevivência após a morte. Então, toda pessoa que acredita que algo sobrevive após a morte, ele é chamado de espiritualista, tá?
Então, o católico é espiritualista, o evangélico é espiritualista, o espírita é espiritualista. Agora, a diferença é por isso que Allan Kardec criou o termo, a palavra espírita, não é? Porque para distinguir, para diferenciar entre espiritualismo e espiritismo. Então, nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista, tá? Para ficar bem claro. Então, na doutrina dogmática, eles dizem que Deus, no momento que cria o corpo, cria a alma. E a gente viu que acreditar nisso traz consequências, não é, que não são lógicas, que não correspondem àquilo que nós imaginamos de Deus, da sua bondade, do seu amor, da sua paternidade, digamos assim, da sua justiça, tá? Então, isso não condiz com o que nós pensamos que Deus realmente é, né? Então, Deus não é como os deístas dizem, que ele cria, mas não se envolve mais nem nada. Então, nós descartamos isso porque isso não condiz com aquilo que nós sabemos que Deus é, tá certo? E não podemos também acreditar na doutrina dogmática, porque se você achar que Deus cria a alma no momento do corpo, Deus está sendo parcial. Por quê? Porque é Ele quem decide quem é pobre, quem é rico, é Ele quem decide quem é bonito, quem é feio, é Ele quem decide quem é gordo, quem é magro, quem é homem, quem é mulher, quem vai ser feliz, quem vai ser infeliz, quem é criado na miséria e quem é criado na opulência, enfim. Deus é parcial, então Deus é quem define, não é? No momento da criação, nós não temos como escolher, não temos opção de escolha, não existe livre-arbítrio, digamos assim, na questão desse tipo de criação, porque tudo já foi designado e decidido por Deus. E, dentre tantas as questões que surgem, se a gente for acreditar na doutrina dogmática, a principal delas é que critério Deus utiliza para definir que um vai ser sadio, o outro vai ser doente, não é? Um vai ser pobre, o outro vai ser rico, enfim, um vai ter uma vida miserável, o outro vai ter uma vida de alegria. Qual é o critério que Deus utiliza? Então, será que Deus está sendo um pai justo e bom? De forma nenhuma, não é? Então, eu sempre falo, né, já falei isso em todas as aulas passadas, sempre que o assunto surge, que religião é uma coisa de foro íntimo. Cada pessoa vê a religião da forma que ela vê o mundo, da forma que ela se relaciona com o universo, não é? E principalmente da forma como ela se relaciona com Deus. É por isso que religião, o termo religião, significa religar, que é ligar a criatura ao Criador. Eu tenho a minha forma de ver Deus, de me relacionar com Deus, não é? Na minha cabeça, Deus é a alma suprema, é a inteligência suprema do universo, não é? Tudo existe e se move e se mantém em Deus, não é? Deus está no nosso pensamento, nós somos criados no pensamento divino, né? Então é impossível Deus esquecer da gente, é impossível Deus não interferir, é impossível Deus não se envolver com a sua criação. E seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, se os pais terrenos, não é? Se nós que somos pais e mães, nós temos uma atenção, um carinho, um cuidado, não é? Um sentimento de bondade, de amor, de justiça para com nossos filhos, por que é que Deus não teria se Deus é infinitamente superior evolutivamente e moralmente do que nós? Não é isso? Então, se a gente for usar o raciocínio, a gente vai ver que a doutrina dogmática ela não é uma doutrina que responde satisfatoriamente aquilo que nós sabemos que Deus é. E também aquilo que nós sabemos que Deus não pode ser. Deus não pode ser injusto. Deus não pode ser pior do que um pai humano é com seus filhos. Deus não pode proferir castigos eternos para os seus filhos, por piores que eles sejam, porque a gente não faz isso com nossos filhos. A gente sabe que todas as vezes que nós erramos, não é, que nós vamos de encontro à lei, nós temos que responder por isso. Nós sabemos, isso é justiça. Mas impingir um castigo eterno, uma tortura, não é, que não tem fim, para ser queimado num fogo que não consome, veja, imagine você morrer, que você leva uma queimadura, você vê a dor que é infligida a você na hora que você se queima. Imagine você se queimar o corpo inteiro, não é? A dor que você não sofre, mas depois dessa dor você morre e acabou-se, não sente mais dor. Mas você condenar um filho seu a um fogo que vai lhe torturar, impingir um sofrimento pela eternidade, isso não pode, não é? O homem racional, o homem que pensa,
na época de hoje, ele não pode aceitar uma doutrina dessa que coloca um pai tão ruim, não é? Como Deus, faz de Deus um ser tão ruim, pior do que um ser humano. Então, além de outras questões que nós vimos, tá? Então, nós falamos da doutrina dogmática na aula passada, né? Me parece que foram uma ou duas aulas em cima disso aí. E agora nós vamos entrar com a quinta alternativa, não é? Então, nós vimos a primeira alternativa, o materialismo, a segunda, o panteísmo, a terceira, o deísmo, a quarta, a doutrina dogmática, que nós encerramos na aula passada. E agora, a quinta alternativa, né, são essas cinco alternativas que Kardec propõe, sobre a vida futura do homem, de como o homem vê a sua vida futura. A quinta é a doutrina espírita, que nós vamos ver agora, né? Então, segundo a doutrina espírita, aí veja só, quem não é espírita, independente da religião que seja, esqueça a religião que você é ao assistir essas aulas, tá certo? Esqueça se você é católico, se você é evangélico, se você é budista, não é? Se você é taoísta, enfim, esqueça se você é da doutrina islâmica ou da doutrina judaica. Coloque de lado o seu sentimento de apego a título religioso, né? E se você for espírita também. E raciocine em cima disso que nós estamos estudando aqui, tá certo? Abra sua mente e raciocine e veja o que é mais lógico e racional e o que é que mais representa aquilo que a gente sabe que Deus é, tá certo? Que é amor, que é bondade, que é justiça. Então, analise a doutrina materialista e veja se ela se encaixa com você, a gente respeita. Analise a doutrina panteísta, analise a doutrina deísta e analise a doutrina dogmática. E agora, analise também a doutrina espírita. E usando da mente aberta, do bom senso acima de tudo, não é, do raciocínio, veja qual é a doutrina que mais corresponde àquilo que você pensa de Deus. E aí você veja o que é mais interessante para você. Então, veja, a doutrina espírita, ela diz o seguinte, lembrando sempre, não é? Quem estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, o meu propósito aqui não é converter ninguém ao espiritismo. Lógico que esse estudo é um estudo para quem é espírita e para aquele que quer se tornar espírita. Mas é como eu digo sempre, se você está vendo isso pela primeira vez e acha que isso aqui é tudo uma fantasia, um absurdo, que não pode, que tem que ser do jeito que a Bíblia diz, que tem que ser do jeito que o evangélico diz, que o catolicismo diz, que o budismo diz, não tem problema nenhum. Olha, religião boa, vou repetir, é aquela que transforma você para um homem melhor, para um ser humano melhor, tá certo? Não importa se ela é o judaísmo, se ela é o islamismo, se ela é o catolicismo, é indiferente. Eu me satisfaço com a doutrina espírita, porque é a doutrina que me responde melhor aquilo que eu sei que Deus é. Por isso que eu digo, religião é uma coisa de fora o íntimo, né? Eu me relaciono com Deus, vendo Deus um Deus bom, um Deus justo, tá certo? Que cuida da gente, que se preocupa, mas que determinou leis. E quando a gente infringe essas leis, a gente responde por elas. Deus não castiga a gente. Nós colhemos o que plantamos, né? Então eu prefiro acreditar que Deus nos trata dessa forma do que da forma como eu vejo em outras doutrinas, em outras explicações que dão sobre Deus, que para mim não dizem absolutamente nada do que eu sei que Deus é, dentro da minha visão, é lógico, né? Estou falando daquilo que eu penso e daquilo que eu vejo como Deus, tá? Então, a doutrina espírita, ela diz que o princípio inteligente, ele independe da matéria, vai estar lá no Livro dos Espíritos, e que a alma sobrevive após a morte e sobreexiste ao corpo, tá? Então, veja, Deus, quando nos cria, ele não cria o espírito junto com o corpo, como a doutrina dogmática ensina. Mas o espírito, ele é criado como um princípio inteligente, ele não é criado nem como espírito. Ele é um princípio inteligente, ele ainda não é um espírito, ele tem muitas coisas para aprender, não é? Eu já citei aqui o raciocínio lógico de entender o que é um princípio inteligente até chegar a um espírito, e esse princípio inteligente, ele vai evoluindo, não é? Tanto no plano espiritual quanto no plano físico. O princípio inteligente, ele primeiro precisa aprender a dominar o reino mineral, que é... Aí veja a lógica disso. Aí alguém pode dizer assim, peraí, mas veja como isso é uma coisa fantasiosa. O princípio inteligente, ele é um mineral, ele vai ser uma pedra, uma rocha. Não, ele não vai ser uma pedra, um seixo, né, um paralelepípedo, um granito. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o princípio inteligente, quando a gente fala de reino mineral,
ele vai agregar átomos, né? Ele tem que aprender a controlar os átomos. Aí veja como isso tem um raciocínio lógico. Quando eu sou espírito, nós que somos espíritos, nós formamos um corpo físico que é um conjunto, um agregado de átomos. Então, se Deus cria a gente nesse momento, como é que a gente aprendeu a agregar e a controlar e gerenciar esses átomos para formar o nosso corpo? Como a gente aprendeu isso? A gente precisa ter um estágio nisso. E o estágio é exatamente quando você é um princípio inteligente, que você vai aprender a reinar sobre o reino mineral, a agregar os átomos para formar os cristais, as rochas. Não é que o princípio inteligente seja uma pedra, seja uma rocha, como eu disse, mas ele vai aprender a agregar átomos para formar esse material, essas rochas, né, esses cristais, tudo que é do reino mineral, inclusive o sistema atômico, é controlado pelo princípio inteligente. É a infância do espírito, digamos assim. O princípio inteligente é o período da infância, não é, do espírito. E que esse princípio inteligente, ele não precisa da matéria para sobreviver. Ele sobrevive no mundo espiritual, mas ele precisa da matéria para evoluir, não é? Porque Deus, quando criou o universo, criou assim dessa forma, não é? Ele estabeleceu essa estrutura, digamos assim, tá certo? Aí a doutrina espírita diz que todos os espíritos, todos os princípios inteligentes são criados simples e ignorantes. Veja, se todo mundo é criado, se todo princípio inteligente é criado simples e ignorante, veja como é a justiça, igualdade, não é? E imparcialidade de Deus no momento da criação. Coisa que a gente não vê na doutrina dogmática quando diz que Deus cria o espírito na hora que cria o corpo. Não é? Não existe imparcialidade aí. Muito pelo contrário, existe muita parcialidade, porque é ele quem decide, não é? Se a felicidade ou a desdita na hora da criação, como nós já vimos. Então, todos estão sujeitos ao progresso e nenhuma é mais favorecida do que a outra, ou seja, nenhuma alma tem mais direitos do que outros, não é do que outras. Todas as almas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres e as mesmas condições para evoluírem. Aí eu pergunto, analisando racionalmente, isso parece ser mais justo, mais digno daquilo que a gente imagina que Deus seja ou não, não é? Então cabe a vocês responderem. Os anjos são seres que chegaram à perfeição. Então veja, Deus cria todo mundo igual, simples e ignorante. Todo mundo vai ser um princípio inteligente ou um princípio espiritual que vai evoluindo, não é? Passando pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal. Quando o princípio inteligente passa pelo reino mineral, vegetal e animal, que são considerados os seres inferiores nas outras doutrinas, a gente já vê mais uma vez um exemplo da bondade e da justiça de Deus. Ou seja, os seres inferiores, enquanto nas outras doutrinas, eles dizem que os seres inferiores foram criados para serem seres inferiores por toda a eternidade, né, por todo o infinito, cujo o único propósito é servir ao homem, ao ser humano, a gente vê que, bom, mas se os seres inferiores são filhos de Deus, são criações de Deus também, por que é que Deus determinou que eles continuassem sendo seres inferiores para sempre? Mas com o Espiritismo a gente vê que não existe isso, porque o princípio inteligente ou princípio espiritual, que é a mesma coisa, não existe uma pequena diferença, mas a gente só vai ver isso lá na frente, né? Vai demorar bastante, tá? Mas, a princípio, o princípio inteligente e princípio espiritual é a mesma coisa, aqui nesse momento que nós estamos, tá? Então, Deus cria isso, eles passam pelo reino mineral, vegetal e animal, e a gente vê que existe a possibilidade deles progredirem, eles vão se tornar espírito, eles vão se tornar seres humanos, tá certo? Então, não há uma injustiça com os seres inferiores. Veja como é outro raciocínio que mostra que Deus é bom e justo, e que é perfeito naquilo que ele faz, tá certo? Aí, na doutrina dogmática, dizem que os anjos é outra criação de Deus, ou seja, eles são criados perfeitos, mas com o único propósito de servirem a Deus. Eles são os servos de Deus, mas não são os filhos preferidos de Deus, porque Deus tem amor mais pelos homens, tanto que criou os homens à sua imagem e semelhança, segundo as outras doutrinas, principalmente a doutrina dogmática. No Espiritismo, os anjos são pessoas, seres humanos, criaturas como nós, são espíritos, não é? Foram princípios inteligentes, passaram pelo reino mineral, vegetal, animal, chegaram a espíritos e passaram a habitar corpos humanos, digamos assim,
continuaram evoluindo como a gente está e se tornaram anjos. Né? Então, anjos, na verdade, podem ser, esse termo anjo pode ser substituído por espírito superior, não é? Espírito evoluído, até chegar em espírito puro, como é o caso de Jesus. Jesus já está muito acima de um espírito superior, de um anjo, vamos dizer assim, não é? Por quê? Porque Jesus foi criado há um tempo em que o nosso planeta Terra nem existia, talvez nem o nosso sistema solar existisse quando Jesus foi criado. Porque a gente não tem noção de quando Deus criou o universo. A gente não tem noção. Então, Jesus, ele não é um privilegiado. Não é porque não existe privilégio. Deus ama todos os seus filhos e trata todos eles iguais, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Veja se isso não é uma coisa que nos mostra a paternidade de Deus, a justiça dele, o amor que ele tem para com todos, não é? Para com todos. Eu não, quando eu digo que Jesus foi criado simples e ignorante, eu não estou diminuindo Jesus, não. Muito pelo contrário, eu estou engrandecendo Deus, mostrando que Deus é bom e justo. Só que Jesus é um espírito muito, mas muito antigo. A gente não tem ideia de quando Jesus foi criado. Né? Então, Jesus foi quem criou o próprio planeta Terra. É por isso que no Espiritismo vocês podem observar que ele é chamado como o governador da Terra, porque foi ele que criou a Terra, não é? Pelo poder que ele já tem, pelo conhecimento, pela envergadura moral e espiritual que Jesus já tem. Jesus é considerado um espírito puro, um espírito crístico. Então, Jesus cria a Terra e ele é responsável em receber os princípios inteligentes que Deus designou para habitarem a Terra. Não é isso na formação do planeta. E esses princípios foram evoluindo até chegar em nós, que somos os espíritos que habitamos na Terra, sob a supervisão, né, sob a regência, digamos assim, de Jesus, que é o nosso irmão maior, que nos ama profundamente, não é que está constantemente, nos ama tanto que tomou um corpo físico, veio até a Terra para dar um impulso evolutivo na raça humana, não é? Jesus não veio para se sacrificar, ele não veio para ser crucificado, para ser torturado. Ele sabia que ia acontecer isso, porque ele sabia, ele próprio Jesus disse: os homens não são maus, eles são ignorantes. Jesus sabia da ignorância, né, de que as pessoas não iriam entendê-lo. Jesus sabia de tudo isso. Mas Jesus sabia também que o que ele iria sofrer era no corpo físico, não no espírito. Não é? É tanto que depois da crucificação, Jesus continuou surgindo, né? Existem relatos de várias aparições de Jesus para continuar dando aquele apoio, não é? Para continuar ajudando os seres humanos, como continua até hoje. Não é? Até hoje, Jesus continua 24 horas do dia preocupado com cada um de nós, porque ele é o bom irmão, é o irmão mais velho que nos ama, não é? E nós somos gratos demais a Jesus por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e por tudo que ele vai continuar fazendo por todos nós que habitamos aqui no planeta Terra, tá? Então, os anjos são espíritos mais evoluídos. O Espiritismo diz também que a vida espiritual é anormal, ou seja, o normal é nós vivermos no mundo espiritual. A vida corpórea é que é temporária, e durante ela a alma se reveste de um envoltório material de que se despe após a morte. Então, veja que é basicamente isso que a doutrina espírita nos ensina. Então, veja como é uma coisa mais lógica, mais racional do que acreditar naquilo que as outras doutrinas pregam, tá? Vamos lá. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual, ou seja, nós evoluímos tanto como espírito desencarnado como encarnado. A evolução é constante. Ele reencarna inúmeras vezes até que haja se libertado da influência da matéria pela evolução. Então, veja, é muito mais lógico eu entender que eu tenho várias existências no corpo físico do que eu entender que Deus cria o espírito no momento do corpo e aí Deus determina a sorte ou a infelicidade de cada um. Não é? Mas quando a gente acredita na reencarnação, a gente vai dizer, olha, hoje eu estou passando, eu reencarnei num ambiente pobre. Em outra encarnação, eu já encarnei num ambiente de riqueza. Hoje eu encarnei com um corpo deficiente, mas em outras encarnações eu já tive corpos eficientes, não é? Corpos sadios. Hoje eu reencarnei no gênero masculino, mas já tive reencarnações no gênero feminino e vice-versa. Hoje eu reencarnei gordo, mas já tive reencarnações como uma pessoa magra. Hoje eu reencarnei bonito fisicamente, que não é o caso, mas já tive outras encarnações onde já fui mais feio. Enfim, é assim que a gente passa a entender como Deus equilibra as coisas. Mas se a gente não crê na reencarnação, a gente vai sempre achar que Deus é injusto.
não é? Porque é ele quem vai determinar o destino de cada um, tá? Então, o estado ditoso ou inditoso é inerente ao adiantamento moral. A punição, consequência dos males que faz, mas todos podem voltar. Isso aqui tá errado aqui, tá? Isso aqui era para ser um H, que é um A de haver, não é? De existir. Existe punição, que é consequência dos males que faz, mas todos podem voltar ao caminho do bem. Então, não existe penas irremissíveis, não é? Não existe condenação eterna. Não existe. Uma hora a gente melhora pela dor. A dor é a professora, não é? Então, uma hora a gente apanha tanto da dor, a gente sofre tanto da dor. Repito, não é castigo de Deus, estamos colhendo o que plantamos, tá certo? Veja como a reencarnação é. Você às vezes não sabe por que é que você passa a sua vida passando por determinadas dificuldades, situações. Se você acreditar que você foi criado naquele momento ali, dessa encarnação que você está vivendo, você não vai conseguir encontrar uma explicação racional que diga: Deus não é bom comigo. Não é? Ele é bom com outras pessoas, mas não é bom comigo. Mas na hora que você pensa assim, não, eu já tive outras existências e errei dessa forma, não é? Quando eu tive a chance de não errar e errei por livre e espontânea vontade, nessa atual vida eu estou corrigindo aquilo que eu fiz no passado. É muito mais racional entender isso, não é? É muito mais digno com a justiça de Deus. O Espiritismo diz que as crianças que morrem em tenra idade podem ser mais ou menos adiantados, podem ser espíritos mais adiantados do que nós, inclusive, ou menos, e aguardam novas oportunidades de reencarnação. Então, veja, não existe aquela questão de a criança morreu, mas ela não pecou e ela vai para um lugar especial. Veja que isso não é racional. Mas se a gente acreditar que o espírito reencarna, a gente vai ver que não importa se você morre com 1 ano de idade, com 10, com 20, com 30, com 50, com 100, não é? Você vai para o mundo espiritual, continua evoluindo no mundo espiritual e aguarda uma nova oportunidade para continuar evoluindo no corpo físico. Os cretinos ou idiotas da mesma natureza que a de qualquer outro encarnado. Os cretinos ou idiotas é da mesma natureza que a de qualquer outro encarnado. Possuem muitas vezes grande inteligência, sofrem pela deficiência do cérebro, abusaram da inteligência em outras existências. Então, essas pessoas que nascem com essa deficiência mental, né, que são chamadas de loucos, né, de anormais, de lunáticos, uma série de coisas, né, de adjetivos que a gente designa para essas pessoas, porque nós somos preconceituosos, infelizmente, não é? Ainda não conseguimos extirpar de nós o preconceito e rotular, não é? A gente não pode viver sem rotular as pessoas, a gente tem que rotular, porque senão a gente não consegue defini-las, ou até mesmo entendê-las, o que é pior. Então, essas pessoas que nascem com essa deficiência é porque tiveram, não é? É porque elas se auto-sabotaram quando tiveram o uso da inteligência, né? Usaram a inteligência para prejudicar outras pessoas, para fazer o mal. E no plano espiritual aprenderam e elas próprias assumiram o compromisso de reencarnarem com um cérebro deficiente, porque não é o espírito que é deficiente dessas pessoas, o espírito deles é o cérebro espiritual dessas pessoas é normal, mas é o cérebro físico que não corresponde à capacidade do cérebro espiritual. Imagine, eu dou sempre um exemplo que eu aprendi para explicar isso aí e vocês entenderem mais fácil. Você é um escritor, você escreve com uma caneta, tá? Então você tem todo aquele potencial para escrever, só que a sua caneta está falhando. A sua caneta não ajuda. Então, por mais que você tente se expressar através das palavras que você escreve, mas a caneta falhando, ela não vai expressar a realidade. Então, imagine o cérebro de uma pessoa dessa como se fosse uma caneta falhando. Então, por mais que o espírito tente se expressar, o cérebro não ajuda, porque o cérebro tem uma deficiência, né? A doutrina espírita é a que mais condiz com a justiça e a bondade de Deus para com todas as criaturas. Então, se a gente for analisar isso de mente aberta, a gente chega a essa conclusão. E os seres inferiores são princípios espirituais, como eu falei, em vias de progresso. E todos têm a mesma oportunidade de evoluir. Então, raciocinem comigo e vejam, dessas 5 alternativas que nós falamos, qual é aquela que é mais lógica, mais racional, mais fácil de entender, inclusive, e que condiz com a bondade de Deus. Então, deixamos aqui sempre o nosso e-mail para qualquer contato que vocês queiram, por qualquer motivo, tá? E também o endereço aqui do nosso blog, onde colocamos sempre alguns artigos interessantes lá para vocês. Então, muita paz e até a próxima aula.